Meu nome é André e hoje eu estou aqui para falar com vocês, na verdade contar uma história, a história da criação, a história de Deus. E nós aprendemos já desde criança que uma história geralmente ela tem três partes. No começo é a introdução, nós somos apresentados ao cenário, aos personagens e as relações entre eles. Logo depois, nós aprendemos que vem um momento de queda, um momento da problemática dessa história. Então, o nosso personagem principal, o que quer que seja, é confrontado com uma situação que faz com que a história se desenvolva. Um problema, um desafio, que muitas vezes faz com que o nosso personagem caia. E por fim, nós temos a redenção, ou a salvação, ou o ponto de clímax da nossa história, que é o momento em que o personagem finalmente consegue dar uma reviravolta na história e termina como herói. E a história que eu vou contar hoje não é muito diferente disso. É a história que está na palavra de Deus. E ela também inicia nos apresentando o cenário e os personagens. O livro de Gênesis nos fala da criação e como um Deus todo-poderoso criou todas as coisas. Para tanto, eu gostaria de ler um texto com vocês, que se encontra em Salmo 104, verso de 1 a 4. Diz assim: Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Está vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas do céu as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Tudo foi criado por esse Deus tremendo. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Nos mostra que os animais, os céus, toda a criação foi feito por Ele. Ele trouxe à existência todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder. Tudo era belo, tudo era maravilhoso. E a Bíblia nos apresenta que havia uma coroa em toda essa criação. Que Deus diz que Ele se contentou demais nisso. E Ele diz que Ele nos criou, a mim e a você, o homem. Ele diz que foi muito bom quando Ele fez o homem. Tanto que Ele projetou no homem a sua própria imagem e a sua semelhança. A única coisa na toda a criação a ter a imagem e semelhança de Deus. Mas então veio um problema. Veio a queda. Veio o pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E o quadro que a Bíblia nos pinta é terrível. Diz que o homem, ele morreu. O homem se distanciou de Deus. Na verdade, tornou-se inimigo de Deus. E até hoje tenta de forma desesperada consertar essa situação. A Bíblia diz que, no anseio de matar a sua sede, ele constrói cisternas rachadas. Tenta matar a sua fome naquilo que não é pão. E tenta se limpar com trapos de imundície. Seguindo os conselhos de um coração desesperadamente corrupto. O homem estava longe de Deus, cegos guiando cegos na escuridão da alma. Seria terrível. Esse é o ponto mais baixo da nossa história. Mas eis que então vem a redenção. E a redenção na Bíblia é apresentada com nome e sobrenome. Jesus de Nazaré, o Cristo. A Bíblia diz que o próprio Criador adentrou a criação. O Deus infinito, espremido, apertado na forma de um homem. Porque só Ele era capaz de pagar o preço do pecado. A própria Bíblia nos afirma que o preço do pecado era sangue. O sangue de um justo. O justo pelos injustos. E aí chegamos no ponto que a nossa história se diferencia de todas as outras.
porque nenhuma apresenta esse Redentor como salvação. Mas a Bíblia deixa muito claro que não há como nós nos reunirmos, não há como nós, em nós mesmos, buscarmos força, buscarmos o que quer que seja para resolver a nossa situação, a não ser em Cristo Jesus. E que final esplendoroso. Minha pergunta para você é: essa história fará alguma diferença para você? Ou será apenas mais uma? Um dia eu entreguei a minha vida a Cristo. Ele redimiu a minha vida e a minha história. E a minha oração e o meu desejo é que Ele também redima a sua. Ponha sua fé em Cristo Jesus e experimente a maior maravilha, a maior transformação que pode haver na vida.